Brasil é um risco, né? É um país onde tudo pode acontecer, a gente já viu acontecer. Às vezes tem um sócio, né, e pensar em proteção até entre sócios, porque, pô, se acontecer algo ali, como é que fica a empresa, né, a família assume, como é que vai ser, então também é uma saída legal a proteção, e aí também já a proteção às vezes dolarizando. Um processo muito comum para os brasileiros quando mudam para lá. A gente tem uma frase que retrata isso. É o brasileiro que saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu dele. O método WISE, né, que o americano usa, pegando ali as letrinhas, né, o W de work, então começa trabalhando, o I de insurance, então já faz as proteções necessárias, o S de saving, depois ele começa a guardar dinheiro, mas primeiro ele se protege, e o E de entertainment, depois ele vai pensar em curtir, né, em gastar aqui, a gente faz tudo ao contrário. Caraca, agora o Vini trouxe agora. Aqui a gente começa trabalhando, já vai pra balada, e daí se sobrar alguma coisa eu guardo e seguro. O que é seguro? Sejam bem-vindos a mais um Eterna Cash, mais um episódio da segunda temporada do podcast que conecta histórias reais, muito aprendizado sobre carreira, finanças, esporte, empreendedorismo e muito mais. E hoje, mais um convidado ilustre. Vini, faça as apresentações, por favor. Hoje o convidado é internacional. É internacional. Só que a gente resolveu fazer em português, porque ele é brasileiro, ele mora lá nos Estados Unidos há muitos anos, a gente prefere fazer em português, né? É isso aí, mais fácil. Ó, vou ler a apresentação dele aqui, porque o currículo é extenso, então vou acabar lendo essa primeira parte, tá? Quem está aqui com a gente é um profissional que atua num tema cada vez mais relevante para investidores e famílias de alta renda, que envolve proteção e internacionalização de patrimônio. Nosso convidado construiu uma carreira sólida ao longo de décadas como executivo comercial em grandes empresas norte-americanas como DuPont, Motorola, Lexmark, liderando operações e equipes na América Latina. Em 2006, ele se mudou com a família para os Estados Unidos, onde consolidou sua atuação internacional, e desde 2017 ele se dedica à área de proteção patrimonial e planejamento financeiro internacional, ajudando especialmente brasileiros de alta renda a estruturarem estratégias de dolarização de patrimônio, proteção de ativos e planejamento de longo prazo, utilizando soluções amplamente difundidas no mercado americano, e ele vai trazer essa solução aqui para a gente hoje. Formado em engenharia eletrônica e com pós-graduação em administração de empresas pela FAAP, ele conecta o mercado brasileiro às estruturas de planejamento financeiro e sucessório disponíveis nos Estados Unidos. Ao longo do episódio, a gente vai falar sobre risco Brasil, dolarização de patrimônio e como famílias e empresários podem pensar de forma mais estratégica quando o assunto é proteger e perpetuar a riqueza. Com vocês, Gregory Serbi. Greg para os mais íntimos, né? É isso aí. Greg, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Legal. Muito contente de poder fazer parte desse podcast da Eterna, que eu já acompanho há bastante tempo. Que bom. Lá dos Estados Unidos, ó, temos público. Então. Com certeza. Internacional, lá aparece o Greg. Legal. Greg, me fala de toda essa história, me explica como que você foi parar nos Estados Unidos. Me conta lá desde o início. Legal. Desde o início é o seguinte, a primeira vez que eu fui morar nos Estados Unidos foi em 92. Uhum. Foi no momento que eu entrei na Motorola, fui fazer parte de um programa de treinamento da Motorola para preparar executivos para os anos 2000. Então, fui para os Estados Unidos, fiquei 6 meses lá, já estava casado, fui com a esposa, em treinamento direto para conhecer um pouco essa indústria de telecomunicações mais a fundo, entender como é que funciona. Voltei para cá para assumir a posição aqui no Brasil. E aí o que aconteceu? Diferentemente do que viagens de turismo, onde você conhece o local, o país, a região, de forma mais superficial, dessa vez, como eu estava junto com meus colegas americanos, hispanos, etc., acompanhando, sendo convidado para ir na casa deles e tudo mais, deu para entender como é que é a vida nos Estados Unidos e tudo mais, e realmente fiquei encantado e coloquei essa pulga aqui. Eu falei, um dia ainda vou voltar para cá para morar aqui. Então, basicamente, foi isso. Aí o que aconteceu? Em 2006, eu recebi uma proposta para ir tocar a área comercial América Latina para uma empresa. E aí, gente, vou ser sincero, não perdi mais do que 2 minutos, eu com a família toda, para aceitar a proposta e fazer essa mudança. E por isso mesmo que em 2006 eu fui para os Estados Unidos e fui, diferentemente do que tantas outras pessoas que vão para lá,
eu vendi tudo, fechei tudo. Não era vou tentar. Foi rápido mesmo essa decisão? Assim, ó, vou, tchau. Você não faz ideia. Foi muito rápido. Admiro, hein? Tá? Demoramos 6 meses para ir, o processo de ida, porque eu entrei na empresa, reestruturei a operação aqui do Brasil inteira e fui na metade do ano lá para os Estados Unidos e fui, como eu falei para vocês, para ficar. Nesse período todo, até mudar de carreira, eu viajava 3 semanas por mês para visitar toda a América Latina, Brasil, Argentina, Chile, México, etc. Então, eu ficava mais tempo fora do que lá, uma semana só por mês lá, mas foi uma experiência extremamente válida, porque aí eu também conheci cada um dos países da América Latina de forma mais profunda, e aí é um conhecimento, né, um know-how que você pega que tem um valor muito grande. A experiência sempre é muito válida, né? Esse conhecimento. Com certeza. E quando é que você percebeu ali que tinha uma oportunidade de conseguir auxiliar brasileiros que às vezes vão para os Estados Unidos, ou mesmo brasileiros que estão aqui que precisam acessar o mercado americano, né? Então, foi justamente um amigo me convidou para conhecer essa área, e eu me encantei, e vou te explicar por quê, já de cara. Eu perdi meu pai muito cedo, quando eu tinha 5 anos. E meu pai, enquanto vivo, tinha um patrimônio muito bom, a gente tinha uma qualidade de vida excelente, né? De classe muito alta. E, infelizmente, ele faleceu justamente, teve um infarto, quando descobriu que o sócio dele tinha arruinado ele. Então, a gente sentiu na pele a importância que tem ter uma proteção como um seguro de vida. Mas não é nem só isso. Meu pai tinha seguro de vida. Aí você fala, bom, então qual o problema? O tipo de seguro de vida na época que ele tinha, que já era nos Estados Unidos, era daqueles que nem o teu seguro do carro. Pagou, tem. Deixou de pagar, perdeu. Uhum. Então, era um tipo de seguro antigo, no qual, se você deixar de pagar, você perde. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o que acontece? Na hora que esse meu amigo me trouxe essa informação sobre essa carreira e tudo mais, o que basicamente aconteceu foi que eu falei, bom, isso aí é um chamado para mim. Virou meu propósito de vida. Então, cada vez que eu sento com um cliente e ele acaba avançando e fazendo um produto com a gente, seja no mercado doméstico americano, seja aqui, o que acontece? É uma família que eu estou protegendo. Entendeu? Eu sinto o valor que isso tem para aquela família. Interessante, bacana. E hoje a gente fala muito em dolarizar, mas muitas pessoas não tiram isso do papel, né? Na sua visão, assim, o momento, por que esse momento atual que a gente está passando, ou pelo menos os últimos anos, exige realmente que o brasileiro tire isso do papel e leve isso a sério? Uma boa pergunta. No passado, isso estou te falando de décadas e décadas, eu me lembro quando eu era pequeno, as famílias já tinham dinheiro fora. Na época, a moda era Suíça, porque existiam as contas numeradas, então você não precisa declarar. Lembra do escândalo do Maluf e tudo mais tal. Então, isso não é novo. O que está acontecendo em relação a isso é o seguinte: assim como há anos atrás, acho que alguma coisa como 20 anos atrás, não era normal trabalhar com uma empresa como a Eterna e investir, se aventurar na Bolsa de Valores, em todos os produtos financeiros que vocês oferecem aqui, essas empresas trouxeram essa cultura com bons profissionais que orientam os clientes, etc., e isso hoje ele já desceu para camadas mais baixas, né? Ou seja, mesmo pessoas que não têm uma fortuna têm acesso a isso, coisa que não existia no passado. Democratizou. Exatamente. O que a gente vê é que a dolarização está seguindo o mesmo caminho com um certo atraso. Certo. Então, ela não avançou da mesma forma, mas ela vem avançando. Isso é um detalhe. Agora, por que dolarizar? E a questão é o seguinte: de 10 de cada 10 profissionais da área financeira recomendam aos seus clientes o quê? Diversificação de portfólio. Isso é aqui no Brasil, é lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque se você concentrar demais
os teus investimentos e aquele portfólio não tiver uma performance muito boa, você vai correr o risco de perder aquele patrimônio que você formou e tudo mais tal. Então, a diversificação ajuda a equilibrar isso. Quando a gente fala de dolarização, o que a gente está falando? De pegar, a gente usa aquele termo de cesta, colocar os ovos em diferentes cestas, né? Diferentes perfis de produto. Vamos pegar 1, 2 cestas dessas e levar para fora. Por quê? Porque assim como cada cesta tem o seu risco aqui no Brasil, o Brasil é um risco, né? É um país onde tudo pode acontecer, a gente já viu acontecer. Quem é mais velho passou por 1986, que o Collor simplesmente tomou nosso dinheiro e congelou. Um pouco mais depois, estava em 90 ou não? Foi? Não, 90, desculpe. 86 foi o plano cruzado, desculpe. Então, o que acontece? Um país onde isso já aconteceu e ninguém foi para a rua brigar, né? Ou seja, aconteceu e pode acontecer. Tudo, qualquer coisa pode acontecer nesse sentido. Então, de que forma a gente trata isso com os nossos clientes? E aqui eu vou te fazer um desafio. Você está no controle, Vini, sobre o que pode acontecer nos próximos anos no mercado financeiro, na economia aqui no Brasil? Não tem como. Ninguém está. Não é que o Vini não está. Ninguém está. Ninguém tem controle sobre isso. Agora, sobre o teu patrimônio, quem que tem controle? Você. Quem decide de que forma vai administrar esse patrimônio é você, é uma decisão sua. Então, o que acontece? Se você sente, o mesmo que a maior parte dos investidores sente, que existe um risco Brasil, e aí eu não estou nem falando do risco real, cambial, eu estou falando do risco Brasil, de eventualmente acontecer alguma coisa que afete os meus investimentos, por que não? Por que não diminuir o teu risco através de colocar uma parte do teu patrimônio em dólar, que aí já protegeu a questão cambial, mas protegeu tirando do Brasil, nesse caso. E, além disso, um dos produtos que as empresas financeiras aqui oferecem é o ETF em dólar, investindo dinheiro num S&P, etc., etc. E por que isso ajuda, mas não resolve? Porque o que acontece? Se eu precisar tocar nesse dinheiro, o dinheiro necessariamente tem que voltar para o Brasil. Eu não consigo falar, põe na minha conta lá nos Estados Unidos, porque ele saiu de uma forma, ele tem que voltar da mesma forma. Então, a nossa solução é efetivamente tirar daqui e pôr fora do Brasil, sem ter que voltar fazer esse mesmo caminho de volta. Eu ia comentar, a gente chama isso de risco sistêmico, às vezes, né? Que a gente não consegue proteger aqui no Brasil. E, obviamente, você também não vai proteger o risco sistêmico dos Estados Unidos, mas, basicamente, você está trocando um risco sistêmico Brasil por um risco sistêmico Estados Unidos. E, de certa forma, você está diversificando esse patrimônio, sem entrar, obviamente, que o risco sistêmico dos Estados Unidos é muito menor do que um risco Brasil, né? Mas acho que é mais ou menos por aí também, né? Mas você nota, Greg, que teve uma aceleração nos últimos anos ali, aqui, para buscar essa dolarização. Assim, a gente tem que ser claro, né? Todos os eventos que estão acontecendo no Brasil, isso gera uma certa insegurança, né, do investidor. Isso vem acontecendo, existe uma curva, mas existe um ponto importante nessa curva, sem entrar em méritos políticos, mas a partir de janeiro de 2023, começou uma série de recordes de envio de brasileiros para fora. E o que mais chama atenção é que aquele momento foi expressivo, né? As remessas foram expressivas, mas de início de 2023 para cá, segue batendo recordes. Então, um exemplo disso foi dezembro de 2025, ou seja, logo agora, aonde bateu um recorde de entre envios e voltas de 5,25 bilhões de dólares. Então, é muito dinheiro. Então, assim, ou alguém está achando que vai acontecer alguma coisa, ou sabe que vai acontecer alguma coisa, mas se o fluxo do dinheiro tá seguindo esse caminho, alguma coisa deve significar. Vale lembrar que tem 2 processos que estão correndo ao mesmo tempo. Um é o empresário mudando daqui para lá. Então, quem tiver interesse, busca os advogados de imigração
e você vai ver o trabalho que vai te dar para você conseguir fechar um contrato, porque eles estão tomados de processos. Porque o que mudou a partir do momento que o Trump assumiu foi que não tem mais via fronteira, não existe mais isso. Hoje todo mundo vai legal, e quem vai legal é gente que tem dinheiro, que tem um patrimônio muito importante. Então, nesse fluxo, você tem as pessoas que a família inteira está indo para lá, e a gente tropeça em brasileiro lá, chegando e tudo mais tal, número um. E o outro é famílias que, seja por questões profissionais, seja por questões familiares, não querem ir para lá ou não podem ir para lá, seguem aqui, mas pelo menos dolarizar uma parte do seu patrimônio ajuda a diminuir, a mitigar esse risco. Eu percebo nas pessoas com quem a gente fecha o contrato que elas dão uma respirada funda e falam, oh, bom, eu tenho um dinheiro lá. E só para finalizar esse tema, houve uma mudança no perfil do cliente antes de 23 e depois de 23. Não é nem perfil do cliente, na verdade. É o perfil dos produtos, de como ele fecha o produto. Que é o seguinte, até antes de 2023, eram produtos onde você define que você vai pagar 20, 30 mil dólares por ano, e ok, você está fazendo uma reserva fora aos poucos. Longo prazo. O que aconteceu depois de janeiro de 2023, e que certamente tem um impacto nesses 5,25 bilhões de dezembro, é o seguinte, são pessoas que, sim, eu quero colocar 20, 30, 50 mil dólares por ano, mas eu começo com 300, 500 mil dólares, porque eu quero ter uma cesta já com muitos ovos lá fora. Entendeu? E eu não tenho mais aquele tempo para começar a proteger essa parte do meu patrimônio. Então, isso indica uma mudança bastante importante no perfil. Né? Ótimo, de comportamento, né? Isso, como faz exato. Isso. Boa. E entrando nisso, nesse comportamento mesmo do cliente, né? Quando você conversa aqui com... Acho que tem mudado bastante, igual você comentou, mas qual que ainda tem sido o principal erro ali de mentalidade que esse cliente tem na hora que a gente fala de proteção, de fato, do patrimônio? Você enxerga algo específico? Sim, enxergo. Olha só, mudei há 20 anos para os Estados Unidos. Até eu me tornar consultor financeiro, eu era um brasileiro, morando nos Estados Unidos, desfrutando da economia, da pujança que existe lá nos Estados Unidos, mas eu estava, na verdade, seguindo um processo muito comum para os brasileiros quando mudam para lá. A gente tem uma frase que retrata isso. É o brasileiro que saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu dele. Né? E por que isso? Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente tem o sonho americano, que foi o que me levou para lá, de ver aquela vida estável, uma vida de qualidade, eu queria oferecer isso para os meus filhos, etc., etc., a gente entende que sair do Brasil, vou para lá, tenho aquela vida, ganho bem, etc., e baseado nisso, eu vou ter uma vida como o americano tem, certo? Mas é um erro. Não é só isso. Isso é uma parte dos componentes que tem para viver aquela vida. Isso depende da macroeconomia do país onde você está vivendo e que, nesse aspecto, é totalmente diferente do Brasil, e desculpe, é a maior economia do mundo, uma moeda que já tem mais de 200 anos, é a moeda referência no mercado global. Então, a base da moeda americana, ela está no mundo inteiro. A brasileira está aqui, vamos falar a verdade, né? Viaja internacional e tenta trocar reais em qualquer lugar do mundo. Não é razoável e não vai mudar isso, né? O governo pode tentar fazer negócios em reais, como tem cantado aí, mas não vai mudar esse cenário. Mas, como eu falei, isso é um componente. O segundo componente é entender a mentalidade que o americano tem, que faz ele prosperar e ter essa vida tranquila, sem muitos sustos. E isso está baseado na educação financeira que você consegue nos Estados Unidos. Na verdade, se não fosse assim, todo americano seria próspero. Pô, basta viver lá nos Estados Unidos para você ter uma super vida. É assim? Não, gente.
Tem um monte de americano, uma fatia expressiva, que não tem essa qualidade de vida, que não vive essa realidade. Então, existe um componente diferente. E essa mentalidade demorou até eu conseguir entender, mesmo já como consultor financeiro, e eu tenho clientes americanos. Mas depois você começa a entender o que está por trás disso. E o que está por trás disso é o seguinte, tem um componente aqui no americano que é o seguinte, e se, eu chamo assim, se acontecer alguma coisa X, eu estou protegido? Se acontecer a outra aqui, eu estou protegido? Então, o americano ele tem menos pressa para ganhar rios de dinheiro, para fazer aquele dinheiro dele virar um valor muito alto, e ele tem mais prioridade de proteger. Ó, conquistei e protegi. E aqui no Brasil não existe isso. Mas o que a gente entende? Nosso trabalho, tanto lá como aqui, é o quê? É ajudar, é ensinar, é educar o brasileiro de que é mais importante proteger do que simplesmente focar somente em crescimento de patrimônio. O que não deveria acontecer, né? Porque se a gente pensar em risco, o Brasil é muito mais arriscado. Não só financeiramente falando em vida mesmo, né? Sim, risco de andar na rua é muito mais arriscado que nos Estados Unidos. A gente fala muito sobre, a gente bate nessa tecla com o cliente, né? Pô, de trazer essas soluções de primeiro mundo e o conhecimento que o americano tem, não só americano, asiático, enfim, para o Brasil, através de algumas companhias que trazem produtos internacionais para cá, justamente de trazer essa cultura, esse conhecimento e passar a falar assim, poxa, se eles dão certo lá, gente, vamos aplicar aqui, vamos fazer igual para a gente tentar um dia ser um país de primeiro mundo, chegar lá na frente organizado. A gente fala muito sobre o método WISE, né, que o americano usa, pegando ali as letrinhas, né, o W de work, então começa trabalhando, o I de insurance, então já faz as proteções necessárias, o S de saving, depois ele começa a guardar dinheiro, mas primeiro ele se protege, e o E de entertainment, depois ele vai pensar em curtir, né, em gastar aqui, a gente faz tudo ao contrário. Caraca, agora o Vini trouxe agora. Aqui a gente começa trabalhando, já vai pra balada, e daí se sobrar alguma coisa eu guardo, e seguro? O que é seguro? Né? Então a gente traz muito essa educação financeira. Mas Greg, vamos lá. A gente se conheceu lá em Miami no ano passado, e a gente trouxe essa parceria agora para o Brasil. Como que você enxerga o papel do escritório da Eterna ou da assessoria de investimentos para difundir esse trabalho? Como que você enxerga esse trabalho que a gente vem fazendo no Brasil e para trazer esse conhecimento desse contexto para os clientes? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, vocês, os assessores de todo o escritório, já têm um excelente relacionamento com seus clientes, os clientes confiam em vocês. Então, vocês têm um papel fundamental de apresentar isso para o cliente no seguinte, de forma super sutil, de falar, puxa, a gente tem um produto internacional e você sabe melhor que eu que a questão de internacionalização e interesse já existe, é uma demanda que já existe, mas que o brasileiro ainda não sabe fazer. E a partir daí, nós fazemos a reunião com os clientes, apresentando todo o contexto, né? E isso, na verdade, é a exigência da seguradora americana. Ela quer ter certeza que um profissional licenciado nos Estados Unidos, que conhece todos os meandros, é quem que apresenta para o cliente. Perfeito. Por quê? Porque existem detalhes, sempre tem os aspectos mais positivos, outros nem tanto, onde a gente tem obrigação, né? A nossa licença obriga a explicar no detalhe. Então, é o processo que a gente usa. Então, para começar, já existe a confiança. Né? A outra é que vocês já conhecem o perfil dos clientes de vocês e aí vocês conseguem fazer um match. Fala, puxa, o cliente fulano de tal, ele tem um perfil perfeito para ter um seguro porque é casado, tem família, tem patrimônio, etc, etc. E muitas vezes, casos que a gente teve, ele já trouxe esse assunto para a mesa com vocês. Então, o fato de vocês levarem isso para os clientes é ótimo. Por outro lado, também, o que eu gostei desde que a gente se conheceu é o seguinte, é a busca de inovação. O que eu vou poder oferecer de melhor para o meu cliente, que é bom para o meu cliente? Isso vai ajudar ao meu cliente, porque, assim, por exemplo, vocês têm muitos produtos de risco, produtos de investimento, que tem um risco. Se você chega e traz um produto como esse, aonde você está ajudando a mitigar o risco do teu cliente, ele vai ficar mais tranquilo
E isso vai ser positivo para a relação de vocês com os clientes de vocês e para a vida dele. Né? Essa questão de risco de bolsa e tudo mais, nos Estados Unidos existe também. Então, e eu costumo dizer, o que eu me apaixono por esses produtos que a gente oferece é porque eles oferecem, além da proteção do seguro, um ganho financeiro protegido, ou seja, aquele dinheiro nunca cai. O que significa isso na prática? Eu sei que os meus clientes, se ouvirem uma má notícia na imprensa de que a bolsa está caindo, eles estão tranquilos, sabem que aquele dinheiro, pelo menos, está protegido. Entendeu? Então, eu acho que levar esse tipo de produto, que é um produto que não é oferecido pela grande massa de empresas aqui, do segmento aqui, é extremamente positivo. Esse seria um sonho nosso, né? É um sonho ter um produto como o mercado americano tem aqui no Brasil. Infelizmente, a gente não tem uma perspectiva, pelo menos aí no médio prazo, de ter um produto que onde eu atrelo seguro com um investimento em bolsa. Pô, isso é incrível. Se eu pudesse indexar o meu seguro a uma bolsa, tudo bem, mesmo que a bolsa brasileira seja menor que a americana, mas seria incrível, ainda mais com essas proteções que você disse, né? Então eu surfo a alta, mas eu não perco se ela cair. Se ela cair. É incrível o produto, por isso que a gente trouxe aqui a tua parceria para justamente a gente, como você falou, a inovação, a gente trazer essas novidades para os nossos clientes aqui e darem acesso que às vezes eles não teriam, né? Eu teria que ir para os Estados Unidos, conhecer um profissional lá e buscar essa informação para poder achar esse produto no mercado americano. Que é muito difícil de acontecer. Com certeza. É muito raro. E lá nos Estados Unidos, assim, quais são as estratégias geralmente utilizadas realmente pelas famílias de mais alta renda? Eles utilizam bastante esse produto lá também? Conta um pouquinho como é que é lá essa cultura. Então, o americano, como eu falei, ele investe, ele tem a cultura de investir, de pegar uma parte do seu orçamento, né? e colocar, e ele define tantos por cento, nem que ele tenha que cortar alguma coisa. Esse dinheiro vai para algum investimento, seja de risco ou seja um produto como esse. Isso já começa com cultura. E aí o que acontece? A próxima preocupação do americano é o seguinte: é a transferência desse patrimônio em renda. Então é o seguinte: existem diversos produtos que te ajudam a fazer teu patrimônio crescer. E outros que são justamente direcionados a ele crescer e se converter numa renda futura. Por quê? Porque dessa forma eu sei que um dia eu vou poder parar de trabalhar, não sei se eu sou empresário, não sei como é que vai estar a minha empresa daqui 10, 20, 30 anos, e eu já estou garantindo que eu vou ter uma renda futura. Para o americano, dólar é dólar, a moeda dele, mas quando a gente fala com o cliente aqui no Brasil e você fala de uma renda em dólar, brilham os olhos. Né? Ou seja, todo mundo, se eu der a opção, você prefere ter uma renda, hipoteticamente, mensal de 50 mil reais ou de 10 mil dólares, vamos dizer que o dólar tivesse exatamente a 5, 10 em 10, vamos dizer, eu quero 10 mil dólares, porque eu sei o que significa o dólar. Então, essa é a segunda etapa no planejamento. E, finalmente, a terceira é a questão de legado. O que eu vou deixar para minha família? Uma das preocupações que você sente no americano hoje é que ele percebe o seguinte: quando ele se formou na faculdade, etc., tal, casou, comprou sua casa e constituiu família, o nível de dificuldade para poder comprar uma boa casa, financiando, etc., era um. Hoje, ele vê que os filhos já não têm mais essa facilidade, já é mais difícil. Então, ele se preocupa cada vez mais em como é que eu vou deixar um legado para minha família para ajudar quando eu for embora. Entendeu? Então, isso existe um incremento nessa questão de legado que eu vou deixar, seja para minha esposa, para os meus filhos, etc., etc. Que é uma coisa que aqui no Brasil vem acontecendo, mas é um processo, né, de buscar deixar um seguro. Agora, eu vejo que aqui no Brasil, por exemplo, se eu tenho muitos imóveis, eu já sei, eu estou deixando um legado para minha família. E não é bem assim. Sim. Por quê?
Quando o patriarca falece, sim, ele pode deixar um patrimônio de 10, 100 milhões de reais em imóveis. Só que isso não traz liquidez muitas vezes. E você tem que pagar o custo do inventário, que você tem impostos que, vamos fazer uma vírgula aqui, estão subindo, né? Ou seja, o governo está subindo esses impostos de herança, número 1. E número 2, você tem que pagar os advogados para fazerem todo o processo. E isso, vamos falar de um processo normal, onde não deu briga dos herdeiros e tudo mais, tal. Quando você fala de seguro de vida, aquele valor vai ser pago sim ou sim para as pessoas que você definiu na aplicação. Então, você falou, eu quero deixar tantos por cento, que não é os 50%, para minha esposa, e eu não quero dividir dessa forma para os meus filhos. O cliente tem o poder de decidir isso, não é as regras aqui da sucessão que existem aqui no Brasil. Então, leva liquidez na hora que você precisa fazer o inventário. E não briga, aquilo não vai dar briga. Por quê? Porque já está definido, né? Não tem o que discutir. Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho, Vini. É muito legal, porque assim, a gente fala da parte do investimento e é muito a mentalidade, quando a gente pensa em grandes investidores, Warren Buffett e tudo mais, é muito essa questão de eu não preciso enriquecer agora, eu preciso investir em boas empresas que lá na frente vão me dar renda, né? E vão fazer eu ter esse patrimônio. Então não é para agora. Não preciso ficar rico agora. Preciso ter patrimônio lá na frente. E a segunda parte, que você comentou, a gente vê o impacto que os incentivos do Estado dão sobre uma sociedade, né? E a cultura que ele cria. Porque você vê, se a gente parar para pensar, a gente fala muito de imposto no Brasil, mas quando a gente olha para o imposto de sucessão, comparado com o mundo, ele é um dos menores. Né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais caro. Mais alto. Muito mais alto. Só que faz muito mais sentido, talvez, essa sucessão ser mais cara o imposto do que a gente ter um imposto muito mais caro na nossa vida aqui, no consumo e tudo mais, que lá é totalmente o inverso. Então, olha o incentivo diferente do Estado que faz com que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida, mas pense numa sucessão bem feita. E aqui é o inverso, a pessoa acaba não pensando, porque o imposto é menor, não pensa muito nisso. Então, como impacta isso na sociedade como um todo? Né? E você falou que o seguro ele é a liquidez ali necessária. Eu costumo fazer uma brincadeira. Eu posso receber um monte de imóvel como herança, mas esses imóveis estão trancados. A chave para a gente abrir esses imóveis e para a gente acessar esse patrimônio é o seguro, que traz essa liquidez, e onde a gente vai receber esse dinheiro rápido, sem inventário, sem imposto, vou pagar ali os custos de inventário e vou acessar realmente o que a minha família construiu, né? Acho que essa é a grande brincadeira que eu costumo fazer ali. Que idade, mais ou menos, Greg, lá nos Estados Unidos, que o americano ele começa a pensar nessa proteção financeira? Normalmente, existem alguns momentos na vida da pessoa que são chave para pensar a questão de proteção. Uma delas se formou, arrumou um emprego e já começar. Duas coisas, ter uma proteção e guardar dinheiro para o futuro. Então, esse é um momento. Um segundo momento é o casamento. O terceiro momento é quando tem filhos. Se ele passou esses primeiros momentos da vida dele e ainda não virou a chave, quando ele tem filhos, aí é crucial. Ali o cronômetro conta com uma luzinha vermelha acesa. E como eu falei para vocês, a educação financeira do americano vem de família. Aliás, de todo mundo. E lá a gente fala o seguinte, se você vem de uma família próspera, a tua chance de você ser próspero é muito maior. Se você não buscar se orientar, ler livros sobre esse assunto ou ter assessoria de profissionais gabaritados, você tem grande chance de não ir na direção correta. Então, como o Matheus estava falando, ele citou o Warren Buffett. O Warren Buffett tem, e qualquer um pode buscar no Google, 2 regras para investimento. A primeira é nunca perder dinheiro. E a segunda é não esqueça a primeira. Então, se o cara... Ele entendeu nunca perder dinheiro, mas não entendeu muito bem, ele vem com a segunda para reforçar. E tem uma outra que perguntaram para ele o seguinte, pô, mas se é assim, por que então as pessoas não seguem o teu modelo? Jeff Bezos perguntou isso para ele ainda. Foi o Bezos? Não sabia. Aí ele falou, porque todo mundo quer ficar rico do dia para a noite.
E vamos falar a verdade aqui, amo esse país, amo os brasileiros. O brasileiro tem muito disso. Tanto é que a gente ouve de tempos em tempos aquelas histórias de que alguém chegou para oferecer uma opção milagrosa de 10% de juros ao mês e tem gente que acaba se aventurando num negócio desse e perdendo todo o seu dinheiro. Então, o americano ele é muito mais cauteloso. Ele prefere realmente ganhar menos do que os 10%, não te digo nem ao mês, ao ano, mas ter a segurança que aquele dinheiro está protegido. Muito bom, muito bom. Você tem alguma pergunta aí, mano? Manda aí. Boa. Me fala uma coisa, a gente está falando sobre essa migração, né, do brasileiro para os Estados Unidos, o tal do sonho americano, e aí a gente está falando sobre educação financeira. Me fala um pouquinho exatamente, assim, se você conseguir resumir, o que seria o Universal Life, que é esse produto que a gente está falando? Então, interessante. O que acontece? A demanda por seguros, como eu estava dizendo, lá nos Estados Unidos é muito maior. É um segmento muito grande e não é tão concentrado na mão de poucas seguradoras como é aqui no Brasil. Uhum. Então, se eu perguntar para vocês, aqui no Brasil, quantas seguradoras de vida expressivas, importantes você tem? Meia dúzia, 10, por aí. Nos Estados Unidos é quase isso, são 720 e poucas. Né? Que loucura. Então, o que acontece num mercado mais estável e com uma absurda alta concorrência? As empresas, a indústria busca produtos diferenciados. O que eu vou fazer para poder oferecer para clientes que já têm, de repente, um seguro de vida, migrar para o meu? Então, eles trazem sempre novas categorias de produto. Aqui no Brasil, o seguro permanente está basicamente baseado em whole life de 10 anos, que é um tipo de produto que existia, ainda existe nos Estados Unidos, mas era usado décadas, não são anos, décadas atrás. E ele é pouco flexível. Então, o mercado demandou produtos mais flexíveis. A indústria devolveu o quê? O Universal Life. Foi a primeira geração de produtos que vinham com acumulação de dinheiro para o futuro. Então, flexibilidade, várias características super positivas, mas ela tinha uma que não era tão grande, que era a renda, o teu dinheiro, a remuneração que você vai receber da seguradora de alguma coisa como 2,5% na época. Então, ele era bom? Era, mas não era ótimo. Veio uma nova demanda, 2,5%. Então, criou-se o Indexed Universal Life. E o que é o Indexed Universal Life? É um seguro que oferece um rendimento para aquele dinheiro que está sendo gerido pela seguradora, atrelado a alguns índices da Bolsa de Valores. Então, até o ano passado, a gente tinha 2 índices, que era o S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana que mede as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou o Eurostock 50, que é a mesma coisa, só que 50 maiores empresas europeias. Esse ano, a seguradora lançou um a mais, que é o Nasdaq 100, mesma coisa, das 100 maiores empresas oferecidas pelo Nasdaq. Só que de que forma a seguradora protege o dinheiro do cliente? Porque a partir do momento que ele está seguindo um desses ou os 3 indexadores, o que acontece? A bolsa, como vocês bem sabem, pode subir, como ela pode cair. Então, pera um pouquinho, se ela pode cair, como é que meu dinheiro vai ficar protegido? E é esse o grande X do indexado, que quando eu apresento para brasileiros lá ou brasileiros aqui, se apaixonam. Porque o que acontece? E tem muito a ver, inclusive, com essa questão do Warren Buffett, de crescer o bolo lentamente. Você tem um piso que é 0, ou seja, nunca o teu ganho vai ser negativo, que seria uma perda, ou ele tem um teto que hoje em dia é 9%. Então, a cada ano, o que acontece? Se a bolsa subiu no aniversário da tua apólice, se ela subiu 6%, 8%, você vai ganhar esse percentual sobre o dinheiro que está acumulado na tua apólice. Se ele subir 12%, você vai parar nos 9%. Por que você vai parar nos 9%? Você abre mão do que passa de 9% para garantir que você nunca perde. E é isso que está totalmente alinhado com o que a gente está falando até agora,
Eu prefiro ficar nos 9 e garantir que eu nunca perca do que arriscar e perder. Mas isso é para todo o dinheiro do cliente? Não necessariamente. Ele pode fazer isso para uma parte. Lembra, eu falei, de repente, colocar 2 cestas lá. Uma num produto como esse e uma outra onde ele vai arriscar. Não tem certo ou errado aqui. Entendeu? Então, esse produto tem tudo a ver com a cultura americana. Ele mostra, olha, eu te dou um alto potencial de ganho, mas você nunca vai perder. Eu gosto mais ainda da otimização também. Que eu sempre comento, né, nas reuniões que, além de ter a proteção, ele protege anualmente, né? Então, se você tem o ganho, ele protege esse seu ganho também, né? Exatamente. Porque, às vezes, aqui no Brasil, a gente até tem uma certa familiaridade com esse tipo de estrutura, mas, geralmente, você protege só o capital principal. E ele está protegendo o principal inicialmente e depois os ganhos que você teve ao longo dos anos, né? Então, é como se fosse um retorno otimizado, né? Vamos dizer, para ilustrar, você colocou $100 mil. No primeiro ano, a bolsa subiu 8%. Passa a ser 100 mil, 108 mil. A partir daí, esquece 100 mil. O teu garantido é 108. Se a bolsa cair, 108. Se a bolsa 108. Aí, o ano seguinte, você não ganha, mas no ano posterior, a bolsa sobe 10. Você vai ganhar 9%, aí daria 117, e 9% agora sobre o 108 também. Sobre 108. Seguindo nessa linha, o que é interessante quando a gente mostra os gráficos para o cliente, ele adora o seguinte. A bolsa caiu. O que acontece quando a bolsa cai? Vamos usar percentuais altos só para fazer a conta fácil. Eu tinha 100 e num determinado momento a bolsa caiu 50. Eu fiquei com 50, certo? O que eu preciso ganhar para poder voltar aos 100? E isso muita gente não sabe. Você tem que dobrar. Não é ganhar 50%, é ganhar 100. Bom, e no indexado? Você não perdeu. Quando a bolsa virar e você começar a ganhar, por mais que seja com um teto de 9, você não tem que recuperar o que você perdeu, porque você não perdeu. Então, quando você olha isso ao longo do tempo, fica maravilhoso. Até porque são juros compostos. Você está ganhando, foi o que você falou, você está ganhando juros sobre um dinheiro que já ganhou juros. E é dessa forma que, ao longo de anos, você consegue realmente criar um patrimônio maior e muito legal, que vai se converter numa renda futura. Esse é outro grande diferencial com relação aos produtos no Brasil. Interessante. Mas assim, Greg, a gente está falando dessa solução americana. Você acha que concorre com um produto brasileiro ou eles são complementares? Uma família que está no Brasil, que quer dolarizar uma parte, enfim, ele quer ter alguma coisa lá fora. O que você acha? Eu tenho minha convicção, quero saber a sua. Você acha que concorre com um produto brasileiro ou eles podem trabalhar juntos? Produto de investimento? De seguro. De seguro? Não, podem trabalhar juntos. Eu posso ter um seguro, o cliente pode ter um seguro aqui e fazer um lá. Vão ser complementares. Perfeito. Não tem o porquê abrir mão de uma pólice aqui para fazer outra lá, né? Uma das coisas que é importante nessa área é fazer justamente um trabalho que eu sei que vocês fazem de acompanhamento com o cliente para ver o seguinte. Esse seguro que você está dizendo nacional foi fechado há 5 ou 6 anos atrás, aonde a necessidade de seguro era uma e, de repente, ela mudou. Por quê? Teve mais filho, o padrão de vida, com a graça de Deus, melhorou e você quer manter o padrão caso aconteça alguma coisa. Seja falecimento, seja, inclusive, doenças, acidente, etc, etc. Então, o que acontece? Você faz um complemento, um seguro lá. Os produtos não são conflitantes. E até o daqui também, a gente tem bastante aquela parte de proteção em vida, né? Sim. A gente utiliza bastante, principalmente no nosso nicho de atleta, por exemplo, que faz bastante sentido, né? Porque o cara trabalha ali com o próprio corpo, então ele também tem que ter proteções não só de morte, né? Ou uma doença grave, que aí ali no internacional tem, mas também de outras proteções de cirurgia, lesão, quebra de ossos, enfim, que aí a gente também consegue fazer por aqui, né? Boa. Isso. Muito bom, muito bom. Boa. Vai, Má, tem uma pergunta aí? Eu tenho uma aqui engatilhada. Manda aí, então. Sem citar nomes, você consegue compartilhar para a gente um exemplo assim de um cliente brasileiro que fez sentido usar esse produto indexado, esse seguro indexado? É bastante amplo. Tá. Mas, por exemplo, perfil de cliente que o produto cai como uma luva. Começa no perfil
dele quanto investidor. Tá. Vocês sabem melhor do que eu. Você tem um perfil mais conservador, moderado e agressivo. Uhum. Então, o que é conservador, o produto cai com uma luva, porque ele tem, mesmo sendo conservador e o dinheiro estando protegido, ele tem um alto potencial de ganho. Tá. Mas para aí, não, porque o moderado, o que ele quer? Ele quer ganhar bastante, mas ele quer peronomútil, ou seja, ele quer também um pouco de segurança. Para esse perfil, o que acontece? De repente, ele fica mais à vontade em poder ter uma parte do seu dinheiro no risco e ele, com esse produto, ele sabe que ele tem uma parte protegida, né? Então, por exemplo, quando você fala em termos de perfil, você tem a questão da faixa de idade, que ela teoricamente, ela é muito ampla, mas em termos de volume, de 35 a 65 anos é o maior volume. A partir de que idade? A partir de 18 anos. A gente tem também para criança, Tá. mas normalmente é 18 anos. 18 anos, tá. Aqui do Brasil, perfil com 18 anos ou nessa faixa, quem faz? É o pai que faz para o filho, tal. Então, não é o próprio cliente. Então, aí eu vou falar, o perfil do cliente é a idade do pai. Só que ele também faz para os filhos. Muitas vezes o pai faz para ele, para a esposa, e faz para os filhos que já estão naquela idade, casando, com filhos, tal. Então, ele quer garantir, é uma forma de passar patrimônio adiante, né, na família. E, na verdade, não é só patrimônio, é uma questão também de educação financeira. Ele banca, mas ele está mostrando para os filhos a importância que aquilo tem para eles na vida deles, né? Eu poderia citar um cliente que na faixa de 35 anos, Tá. casado, com filhos, moderado, perfil moderado. Quando conheceu o produto, se encantou, não tinha seguro, né? Ou seja, nesse sentido, não tinha seguro. E tinha o sonho de ter os filhos estudando nos Estados Unidos. Então, o que foi assim? Eu estou dizendo, foi um match perfeito, porque ele começa a preparar isso. Ele não vai esperar para começar a ter os dólares para poder pagar a faculdade do filho quando o filho tiver 16 anos, que dali a pouco ele já vai para lá. Então, dessa forma, ele já está dolarizando o patrimônio. Quando chegar o momento da faculdade, ele vai pegar uma parte desse dinheiro para custear a faculdade. E segue a vida, né? E esse dinheiro vai servir também para a aposentadoria dele. Mesma coisa a esposa, né? Combinando os dois. E o interessante do perfil desse tipo de cliente é o seguinte: eles, inclusive, usam junto aos filhos. Olha, filho, é bom que você seja um bom aluno, porque eu estou guardando dinheiro para você estudar lá fora. Então, é uma forma de mostrar, eu estou apostando em você. Desde que você era pequenininho, eu já apostei em você, faz a tua parte. Então, tudo isso não é só dinheiro, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de educação, de cultura, muito mais amplo, que é o que o americano mais faz. É o que o americano mais faz. Eu estava comentando com uma pessoa esses dias, nessa viagem, sobre as diferenças culturais nessa questão de herança e tudo mais, daqui e lá dos Estados Unidos. E eu contei o seguinte, por exemplo, se você perguntar para uma crianças conversando, uma criança perguntar para outra, você é rico aqui? Qual vai ser a resposta? Sou, se ele é. Se não é, capaz de responder a mesma coisa, mas se é, sou. Sabe como é que seria a resposta lá nos Estados Unidos? Meu pai é. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos a herança não é automática, que nem aqui. Entendeu? O pai só vai deixar para a esposa, para os filhos, no testamento, ou seja lá o que for, se ele achar que deve. Então, é uma mentalidade muito diferente daqui para lá. Outra coisa sobre estudar nos Estados Unidos. Eu faço parte de um grupo que dentro desse grupo tem um pessoal estudante, brasileiros estudantes na FIU lá nos Estados Unidos. E eu adoro conversar com esse pessoal para entender a cabeça e tudo mais. Tal. Gente, dá gosto.
Dá gosto de ver. A molecada vai para lá e não sei o quê, estuda, rala. Férias? Tem férias não. Nas férias é estágio nas empresas. Então, você entende que aquele jovem está colocando tudo na questão dos estudos, porque ele sabe que os pais investiram nisso para poder levar eles para lá. E a outra coisa, o número de estudantes brasileiros lá, assim, ele dobra a cada ano. É impressionante. Então, essa é uma outra preocupação. Então, o nosso produto ajuda, inclusive, a esse pessoal já se preparar para o futuro nesse sentido. Um outro ponto legal também é a gente pensar muito em empresário também, que às vezes tem um sócio, né? E pensar em proteção até entre sócios, porque, pô, se acontecer algo ali, como é que fica a empresa, né? A família assume, como é que vai ser? Então, também é uma saída legal a proteção, e aí também já a proteção, às vezes, dolarizando. E também até a questão da reforma da renda que a gente teve agora, uma possibilidade, às vezes, a gente utilizar esse... Porque a empresa pode pagar pro sócio, né? Na pessoa física, né? Isso nos Estados Unidos existe uma cultura muito forte em relação a isso. Quando eu falo daquela estabilidade, aquela vida, olha que interessante. Isso está relacionado à vida pessoal, familiar e empresarial. Então, o que acontece? Assim como no Brasil, lá nos Estados Unidos, existe um percentual de mortalidade das empresas no decorrer dos anos. Mas a mortalidade nos Estados Unidos é muitas vezes menor do que aqui no Brasil. Por quê? Bom, o perfil macroeconômico dos Estados Unidos, a economia mais estável e tal. Mais uma vez, é só isso? Não. O que acontece é justamente isso que você falou. Então, somos 3 sócios de uma empresa que vale 30 milhões de dólares, tá bom para vocês? 10 milhões cada um terço. Para a conta ficar fácil aqui. Eu gosto de conta fácil. Sou bom em matemática para não complicar. Então, como é que funciona nos Estados Unidos? A empresa compra um seguro de vida no nome de cada um dos sócios, 10 milhões de proteção para cada um. Ela é o dono da pólice, ela paga a pólice anualmente e ela é o beneficiário da pólice. É feito um acordo de acionistas, onde está claro, no caso de falecimento de qualquer um dos sócios, o valor do seguro vai ser usado para pagar, comprar a participação do falecido, da família, coloca os beneficiários ali já, porque quem está recebendo, a seguradora não vai ver a questão dos beneficiários, quem vai pagar é a empresa. E isso, o que acaba fazendo, na verdade? Protege a empresa, protege o futuro da empresa. Muitas empresas acabam fechando, por quê? Porque houve briga. Eu estou com um caso agora que, infelizmente, chegou atrasado. Estou falando com um consultor de negócios, falei justamente sobre esse tipo de operação, que é o buy-sell. Ele achou lindo, maravilhoso. Olha só que louco. 3 dias depois, um cliente chega para ele com uma necessidade que era o seguinte: eram 4 sócios da empresa, o pai e 3 filhos. Ok, maravilha, partes iguais, tranquilo. E aí, um belo dia, um deles faleceu e ele é casado com uma pessoa que não é tão bem-vinda na família inteira. Aí começou o problema. É bem claro. Aí, me desculpe, eu cheguei atrasado. E é nisso, lembra do EC? Esse é um EC. Então, somos sócios. E se acontecer alguma coisa com qualquer um de nós, aqui, estatisticamente, eu já estou com o cabelo branco, devo ir primeiro. E é o seguinte, vocês até não conhecem minha esposa, amável, vocês não vão se sentir incomodados, mas espera um pouquinho, minha esposa vai agregar na empresa da mesma forma e tudo mais, e aí começa a confusão. E eu estou falando de uma forma simplista, mas isso acontece entre 3 amigos e acontece em família também, entendeu? Então, é mais um EC que é fantástico e que é muito tá tendo um interesse muito grande aqui no Brasil hoje em dia. Não é um processo fácil, os sócios têm que se entender em relação a isso e tudo mais, mas assim, deveria ser obrigatório um negócio desse para perpetuar a empresa. Perfeito, perfeito.
Greg, para quem está ouvindo, a gente está chegando no final aqui, para quem está ouvindo e se identificou, né, com que tem esse perfil, né, alta renda, preocupação com risco Brasil, família, sucessão, qual que seria o próximo passo ali para eles poderem avançar depois desse episódio? Tem que ir para os Estados Unidos? Falar com você? Só encaixar uma junto, Vini, que acho que é importante também para finalizar, porque a gente tem muito ainda no Brasil uma certa... como é que eu posso falar? Um preconceito, às vezes, falar, seguro internacional, por conta de gente que vendeu errado no passado, uma certa preocupação, né? Então, se você puder encaixar na resposta também toda a legalidade, né? A questão da SUSEP, enfim, se você puder tranquilizar também. Bem Perfeito, colocado. perfeito. Então, começando pelo início da pergunta. Procura um assessor da Eterna. Eterna é nosso parceiro aqui no Brasil. E, basicamente, a partir do momento que você entrou em contato com a Eterna e mencionou que você tem interesse num seguro, o próximo passo é agendar uma reunião comigo. Uhum. Se eu estou aqui no Brasil presencial, se eu não estou, Zoom, que é mais do que comum hoje, nós vamos apresentar o produto em detalhe para o cliente, para que ele entenda com maior profundidade. Vamos entender qual é o momento no âmbito financeiro desse cliente e quais são os objetivos de médio e longo prazo dele. Com base nisso, vamos fazer uma ou duas propostas. O cliente toma a decisão de qual ele quer e a gente parte para fazer a aplicação. Em relação à pergunta do Matheus, o que acontece? No mercado americano, eu uso muitas seguradoras. Eu escolho a seguradora de acordo com o perfil das necessidades do cliente. No internacional, nós usamos uma seguradora que tem mais de 100 anos de vida, então é uma empresa extremamente sólida, é uma empresa que tem rating A, ou seja, ela é avaliada como A, que é o topo, pelo mercado de avaliação de risco nos Estados Unidos. Isso já transfere uma segurança total para o cliente. O dinheiro não vem para minha conta, como a gente estava brincando, né? Ela vai para a seguradora. O bom dessa seguradora é que ela tem experiência de décadas no mercado internacional. Ela é muito focada no mercado internacional. O que significa isso? Significa o seguinte: primeiro, o cliente não precisa ir para os Estados Unidos. Se houver necessidade de exame médico, nós vamos mandar uma pessoa fazer o exame médico na casa, no escritório da pessoa, então ela não tem que se deslocar. E outra coisa importante, quando eventualmente essa pessoa falecer, ela pode ter beneficiários aqui no Brasil, na Europa, na China, onde quer que seja. A seguradora está preparada para fazer chegar esse dinheiro na mão dos beneficiários aonde eles estiverem. Uhum. É o core business da empresa internacional. Uma empresa de excelente porte, tem mais de 7 milhões de clientes. Então, isso transfere toda a segurança para o cliente de que realmente esse dinheiro vai estar em boas mãos. Perfeito. Isso é fundamental. Né? Ótimo, ótimo. Boa. Bom, chegar no nosso quadro final. Vamos embora. Né? Todo final de episódio aqui a gente faz um bate-bola. Cada episódio tem um nome, né? Sim. Aqui vai ser o Quick Shots. Então vai ser bate-pronto, pergunta rápida, resposta rápida. Pode ser? Pode. A gente vai intercalando aqui. Então vai. Começa? Pode começar. Eu começo? Uhum. Então vai. Investir fora cedo ou esperar acumular mais patrimônio? Olha, eu acho que cedo, porque a gente está vivendo um momento aqui que é extremamente propício, como eu já falei. Uhum. Eu acho que o quanto antes, melhor. Antes, assim, você precisa começar com um certo valor. Uhum. Não é que, assim, já comecei a guardar R$1.000 por mês, mas o quanto mais cedo, melhor. Uhum. Ótimo. É mais importante, retorno ou proteção? Na verdade, assim, os dois. Eu preciso. Esse produto justamente oferece os dois, porque eu tenho a proteção. Uhum. O principal é o seguro de vida, não é um produto de investimento, mas eu tenho o retorno, que ele, como eu falei, não é o mais alto, mas é um bom retorno, principalmente considerando que é em dólar, né? Ótimo. Perfeito. Um aprendizado que morar nos Estados Unidos te trouxe sobre dinheiro. Eu trouxe alguns, mas já durante o podcast, né? Mas... Eu já falei, olha, reinventei a minha educação financeira. Usar o que a gente aprende aqui e querer usar lá e fazer uma cópia não funciona. Precisa entender que é um mercado totalmente diferente. O jogo lá é diferente. Boa.
Uma decisão financeira que mudou sua forma de pensar patrimônio. Gerar renda futura. Não querer só crescer o patrimônio, mas garantir que eu vou ter renda futura, não vou depender dos aluguéis, que eu não sei se eu vou ter, se eu tenho imóveis para alugar, esse tipo de coisa. Tá. Isso aqui é pra matar agora o cara, hein? Se tivesse que escolher um índice, S&P ou Nasdaq? Olha, até pouco tempo atrás eu só tinha o S&P, então não tinha essa discussão. Hoje, se eu for recomendar para os meus clientes, eu vou falar, por que escolher um ou outro? Meio. Porque o comportamento deles, as curvas, quando você vê, são diferentes. Então, o que acontece? Por que eu vou escolher um e depois olhar e falar, puxa, o outro cresceu mais? Eu divido. Boa. E a gente fala muito, né, o americano, ele tá muito na nossa frente, enfim, mas eu acho que a gente brasileiro tem muita coisa boa. Uma mentalidade brasileira que você acha que faz falta nos Estados Unidos. Nossa, flexibilidade, jogo de cintura. Gente, é assim, o americano tá caminhando por aqui, tem uma pedra, ele para. O brasileiro, nossa, ele sabe que ele pode vir por aqui, por ali. Gente, isso faz diferença lá. Você percebe que o brasileiro se destaca de forma excepcional lá. Acho que como empreendedor, o brasileiro acho que é um dos melhores do mundo, né? Não tem igual. Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, a gente tá chegando no final aqui, então, Greg, muito obrigado. Foi muito legal, agregou bastante aqui. Espero que vocês tenham assistido, tenham gostado também. Nos procure, a gente vai encaminhar e vai fazer uma reunião junto com o Greg, caso tenha interesse. Tem um presente aqui que eu quero te entregar, que é uma forma de agradecimento aqui por topar nosso convite. Então, tem obrigado. Presentinhos da Eterna para você. Maí, acho que é isso, né? Não, Recado é isso. final. Acho que é muito bacana a gente poder apresentar mais uma opção aí pro brasileiro, pro empresário, enfim, para qualquer pessoa que pense em se proteger e ter essa mudança de mentalidade que a gente comentou tanto durante o podcast, que eu acho que é super importante. Se a gente parar para pensar, né? Os grandes patrimônios do Brasil há muito tempo já fazem isso e a gente está tentando democratizar isso para que todos consigam fazer também. E conhecimento de graça, né? É só parar ali um tempinho, assistir e ouvir o Greg falar, acho que faz total sentido. Então, agradeço aí pelo esclarecimento. Eu que agradeço, foi um prazer. Está sendo ótimo trabalhar com vocês. O time da Eterna é excepcional. Já tive contato com algumas outras empresas, tem várias empresas boas, mas também tem algumas que não entendem a importância de inovar, de sempre estar buscando produtos diferenciados para os seus clientes. Funciona para todos? De repente, não. Mas para você poder oferecer essa opção a mais para o teu cliente, adiciona valor ao que você está trazendo para o teu cliente. Então, isso é fantástico. É sempre um prazer estar trabalhando com vocês. Muito obrigado. E para quem ficou aqui até o final, muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais, né? Então, @Eterna Capital Oficial no Instagram, tem no YouTube, no Spotify. Lá a gente vai soltar vários cortes desse episódio também. E encaminhe para os seus amigos, né? Sim. O que você achou interessante aqui. Difunda essas informações também, porque são informações que são valiosas e muitas vezes a gente não tem acesso a isso. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu, um abração.